No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns possíveis erros que ocorrem no PROC-V e que muita gente passa por isso e não sabe como resolver. Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Estou aqui hoje para explicar para vocês, dentro do PROC-V, que já é o terror de muita gente, como se resolver alguns possíveis erros que podem acontecer aí e que você talvez não saiba como resolver ainda, mas fica até o final do vídeo e você vai descobrir como resolver cada um deles. Eu vou explicar de uma maneira bem tranquila para você e você vai ver, vai ser super massa, você vai aprender rapidinho. Então, bora comigo. Bom, aqui eu já tenho, né, uma base já pronta, né, esperando para a gente fazer os nossos trabalhos aqui, né, dentro do contexto do PROC-V. E aí o seguinte, essa base que eu tenho aqui é a base de tabela de clientes. E aí, como que eu posso fazer aqui nesse caso para fazer o PROC-V aqui? Qual é o critério que eu posso utilizar? Bom, o negócio é o seguinte, eu vou abrir uma aba, né, uma aba diferente aqui, onde eu possa trabalhar com tranquilidade a respeito desse PROC-V. E aqui eu vou puxar o seguinte, o primeiro nome da pessoa e depois eu vou puxar também o e-mail. Posso puxar um e-mail, posso puxar a quantidade de filhos, posso puxar qualquer informação que eu quiser. Vamos puxar aqui no caso o e-mail e quantidade de filhos. Beleza. Bom, aí feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir algum nome, um nome específico aqui. Vamos colocar Luna, né? Luna. Coloquei aqui Luna, beleza, maravilha. E agora, como que eu vou fazer o meu PROC-V? Bom, já expliquei para vocês em aulas anteriores como se faz um PROC-V, então não vou ficar tão preso ao conceito de como se produzir o PROC-V. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar a sugestão de vídeo aqui no final, né, para você poder acessar aí e entender como funciona o PROC-V. Mas ó, o negócio é o seguinte, eu vou fazer meu PROC-V aqui, igual PROC-V, vou utilizar a Luna como o valor procurado, e aí lá dentro da minha tabela, né, essa tabela aqui, que é a tabela de clientes, eu vou puxar todas essas informações do nome para frente, tá? Vou puxar tudo isso aqui, ponto e vírgula, e aí eu vou digitar aqui, né, que eu quero a informação que está na coluna 3, porque a coluna do e-mail é a coluna 3 a partir da coluna do primeiro nome. Ponto e vírgula, falso. Finalizo aqui, pressionando, né, fechando parênteses. Ótimo, tem aqui o e-mail, tudo certinho, uma maravilha. Quantidade de filhos, né? Vamos pegar a quantidade de filhos, mesma coisa. Quantas colunas eu tenho aqui do primeiro nome até a quantidade de filhos? Eu tenho aqui 5 colunas. Se você reparar aqui embaixo, eu tenho a contagem aqui, 5 colunas, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou vir aqui ó, na minha segunda parte, igual PROC-V. Vou selecionar aqui o meu valor procurado, que é o nome Luna. Vou vir dentro da matriz tabela, né? Vou voltar aqui. Vou pegar o primeiro nome, vou até um número de filhos lá na frente, dou um ponto e vírgula, digito o número 5, que é o número de colunas que eu tenho entre um e outro, e aí eu digito falso. Beleza. Ótimo, tá aqui o número de filhos, o e-mail. Ah, se eu quiser trocar o nome, vamos colocar aqui Hermione, né? Quase não é fã de Harry Potter. E aí, olha só, e-mail hermione@gmail.com, quantidade de filhos, 0, né? Se eu vier aqui procurar qualquer outro nome, vamos pegar aqui o nome Nick, né? Nick tá um nome aqui, né? Bem fácil de lembrar. Nick. E vamos ver? Olha só, primeiro problema que nós tivemos aqui. O que quer dizer esse hashtag ND? Para começar, hashtag ND, todo erro no Excel, ele tem um motivo, ele tem um nome para esse tipo de erro. E o erro que nós temos aqui é o erro de não disponível. O que isso quer dizer? Hashtag ND, não disponível. Isso quer dizer que, em algum momento, algum termo da sua fórmula do PROC-V não está sendo encontrado dentro da tabela, né, a tabela matriz que a gente tinha selecionado ali. O que pode ser? Bom, eu digitei nick aqui, mas não estou achando. O que aconteceu aqui? Ó, pode ser escrita errada, pode ser que o seu nome não exista mesmo dentro da sua matriz, e pode ser também que você não tenha digitado nada. No caso, a gente digitou, então não ter digitado nada é o primeiro erro que a gente elimina. Agora nós temos que conferir a escrita e temos que conferir se esse nome está lá.
Se eu for lá na minha tabela, você vai ver que lá no finalzinho eu tenho aqui o nome Nick. Só que o Nick que está escrito aí, ó, é com CK. Ou seja, então eu já descobri que aqui nesse caso, o nome que eu digitei está errado. Eu coloquei Nike, eu não coloquei Nick. Né? Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou apagar, vou corrigir e você vai reparar que eu consigo puxar aqui as minhas informações corretamente. Ok? Esse é o primeiro dos problemas, tá? Agora, a questão é a seguinte, se eu for puxar, por exemplo, essa fórmula aqui para baixo, vamos supor que eu queira comparar dois nomes, né? Aí eu puxei para baixo essa fórmula, como não tem nada escrito aqui, por que que não tem nada escrito aqui? Ó? Tá vendo aqui ó, que a seleção ela puxou para baixo também? Toda vez que eu puxo, né, a alça de preenchimento, trazendo a fórmula para baixo, ela vai descer também com a seleção. Então, por isso que ele está pegando aqui o vazio. Então, hashtag ND não tem nada disponível para ele procurar. Mas aqui no caso, se eu jogar algum nome, exemplo, Luna, ele vai vir aqui e vai procurar. Olha só, encontrou. Beleza, maravilha, tá tudo certinho. Mas olha só o que que acontece, então, se eu vier aqui e pegar o primeiro nome que eu tenho na minha lista, que é Hermione. Então, vamos lá. Hermione. Deu hashtag ND. Mas, Leandro, você acabou de falar que quando a gente digita certo, quando a gente digita algo, ele não dá hashtag ND. Olha só, vamos conferir. Lembra que eu falei? Pode ser escrita errada, pode ser que o nome não existe lá e pode ser que não tem nada escrito. Ó, que não tem nada escrito a gente já sabe que não é. E que o nome não tá lá a gente já sabe que também não é, porque o nome tá lá, é o primeiro da lista. Então vamos ver se há algum erro na escrita, né? Vamos lá conferir. Hermione. Fui lá, voltei. Olha só, tá certinho. Então o que que pode ser? Vamos lá. Lembra que eu puxei a minha fórmula com a alça de preenchimento e a minha seleção ela desceu da primeira célula aqui, desceu para essa? Ah, então o erro tá aí, Leandro? Não, calma, não tá aqui ainda. O erro tá aqui, ó, na matriz. Repara que agora ele está selecionando da B3 até a G102, enquanto na primeira ele estava selecionando da B2 até a G101. Ou seja, quando eu desci a fórmula, ele desceu também a minha seleção da matriz. Se você vier aqui, por exemplo, e ativar essa parte aqui, ó, B3 até a G102, você vai reparar que B3 tá aqui, certo? B3 tá aqui. Até a G102. G102 tá onde? Aliás, a B3 é a de cima. B3 está aqui e a G102 está onde? Aqui. Tá vendo que ele desceu a seleção, o intervalo ele desceu aqui da primeira célula para, aliás, da primeira célula selecionada para a linha de baixo e ainda desceu aqui embaixo mais uma, ou seja, ele está pegando também, ele desceu a seleção da minha matriz. Leandro, como que eu corrijo isso então? Você corrige isso na primeira fórmula que você digitou. Por que é na primeira fórmula que você digitou? Porque quando você puxa ela para baixo, ela tem que estar travada em cima. Se ela não estiver travada em cima, o que vai acontecer? Ele vai movimentar a seleção. Então, como que você corrige isso aqui? Você vem aqui em cima e você vai pressionar F4 na sua célula B2 e F4 na sua célula G1. Por quê? Assim, o que ele vai fazer? Eu vou digitar porque o meu gravador de tela não deixa eu pressionar F4 e dar o efeito certinho. Então, vem aqui, vou digitar o cifrão antes e vou digitar o cifrão depois. Quando você pressiona F4, ele coloca esse cifrão entre o B e o 2 e coloca antes do B também. A mesma coisa no G101. Você coloca cifrão em um, coloca cifrão no outro. E aí dá certinho. Se você fizer a mesma coisa para esse aqui do lado, ele vai corrigir o problema também. E aí, olha só o que vai acontecer. Coloquei cifrão aqui e coloquei cifrão aqui. Beleza. Quando eu puxo essa fórmula aqui para baixo, olha o que acontece. Ele corrige meu problema. Então, repara só. Aqui em cima, começou na B2, G101. Aqui também, B2, G101. Então, logo, esse cifrão que eu coloquei aí, ele trava o meu intervalo ou a célula que eu estiver selecionando e quando eu puxar para baixo, ele não vai descer com essa seleção também. Mas aí você pode me fazer a seguinte pergunta, Leandro. Leandro, como que eu vou travar? Como que eu vou saber o momento em que eu preciso travar? Cara, é muito simples. Você vai travar toda vez que você estiver fazendo uma fórmula que, ali no caso do PROC-V e da matriz, tá? Você vai travar toda vez que você estiver fazendo essa fórmula dentro da mesma pasta de trabalho que a sua tabela principal. Como assim, Leandro? Ó, se você abrir uma nova planilha aqui
e tentar fazer o PROC-V e arrastar para baixo, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vou vir aqui e vou jogar o nome, Luna e Hermione. Então eu venho aqui e tento procurar o e-mail, né? Vou vir aqui igual PROC-V, vou abrir, né? Vou selecionar o meu valor procurado, vou dar um PROC-V, um ponto e vírgula, dou um Alt Tab para trocar de tabela, e quando eu venho aqui em cima, eu vou selecionar daqui até lá no final, igual eu tinha feito. Mas repara uma coisa, tá vendo que aqui automaticamente na minha barra de fórmulas, já tá aparecendo o cifrão antes do B e antes do 2? Pois é, toda vez que eu estou fazendo o PROC-V para outra pasta de trabalho, ele já coloca o cifrão automaticamente. Como aqui no caso a gente tinha começado nessa planilha aqui a fazer dentro da mesma pasta de trabalho, são planilhas diferentes, mas não a mesma pasta de trabalho, ele não tinha colocado o cifrão automaticamente, eu tive que inserir ele manual digitando o cifrão aqui e aqui. Então, toda vez você tem que prestar atenção nisso. É na mesma pasta de trabalho? Se é, mesmo que sejam planilhas diferentes, trava apertando o F4. Se não for, se você já estiver fazendo isso de uma pasta de trabalho para outra, então você não precisa fazer isso, porque automaticamente já vai vir travado, beleza? Esses dois erros aí são os principais que a gente encontra no PROC-V. O hashtag ND, de não disponível, que pode ser, recapitulando, pode ser ou escrita errada, ou você digitou um nome que não existia, ou um número que não existia na sua matriz, ou então ele simplesmente não existe, né? Aliás, né? É isso mesmo, ou você simplesmente não digitou nada. E o outro é a questão do intervalo, que ele pode ser travado ou não, dependendo da sua pasta de trabalho, tá ok? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Tem mais erros que podem acontecer no PROC-V? Sim, tem mais erros, mas esses são os principais que eu separei aqui para mostrar para vocês. Então, se acontecer isso com vocês, já verifica esses pontos que eu coloquei aí para vocês, beleza? No sábado teremos mais vídeos, já vai ser de Power BI, teremos um conteúdo muito bacana. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, mostra esse vídeo para quem você acha que precisa aprender sobre Excel, sobre Power BI. Não deixe de divulgar o canal também, porque isso ajuda muitas pessoas. Já vi muita gente aqui aprendendo muita coisa diferente aqui por causa do canal, dos conteúdos que eu trago aqui. E eu tenho um encontro marcado com vocês nos próximos vídeos. Aguardo vocês nos próximos vídeos, né? Um forte abraço e até lá!